Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? Gostaria de mandar um abração para todos vocês que me assistem. Gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos. Gostaria de mandar um abraço por atacado, né? Porque são muitos. Mais especialmente, eu não posso esquecer, né, da minha irmã Valquíria, lá em Barretos, minha irmã Rosilda, lá no estado de Goiás, não me lembro a cidade, a irmã Antônia Mota, no Acre, o irmão Narciso, em Joinville, o irmão Luiz Carlos, na Baixada Santista, o irmão Adriano, né, lá na Espanha, o irmão Gilberto, na Itália. Então são irmãos que eu não posso esquecer de mandar um abraço para eles, porque são pessoas que estão sempre em contato com a gente aqui, né? E gostaria de comunicar com aqueles irmãos que são testemunhas de Jeová, que estão um pouco desanimados, e que entrem em contato comigo para a gente conversar um pouquinho. Aqueles que saíram, mas ainda estão indecisos, sem saber se voltam ou se não, entrem em contato comigo também para a gente conversar, para a gente trocar uma experiência, não é verdade? Então, o meu telefone é 99151-5617. Né? Será um prazer para mim falar com vocês. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo aqui e gostaria de fazer uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Meu vídeo começa fazendo uma pergunta para as testemunhas de Jeová. É verdade que os ungidos dizem que tudo que Jesus disse nos evangelhos se aplica a eles, os supostos ungidos, né? Dizem que tudo se aplica a eles. Eles dizem que o novo pacto, ou seja, o pacto, a nova aliança de Jesus, foi realizada com eles. E vocês, testemunha de Jeová, vocês estão pegando apenas uma carona. É assim mesmo? Vocês concordam com isso? Vocês concordam com essa falácia deles? Por quê? É vocês que pregam de casa em casa, e não são eles. Então, veja que eu acho que não tem fundamento o novo pacto ser realizado com eles, porque se é vocês que pregam, então não deveria ser eles que pregassem de casa em casa? Não deveria ser eles que saíssem de casa em casa? Se tudo que Jesus disse nos evangelhos se aplica a eles, né? Se o novo pacto, ou seja, a nova aliança, foi feita com eles, então o que Jesus disse em Mateus ali, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que é onde Jesus diz: ide, portanto, e fazei discípulos, Jesus estava designando eles, não era vocês não. Jesus não fala com eles, né? Agora imagine, houve uma ocasião que, enquanto as testemunhas de Jeová estavam pregando, as testemunhas de Jeová, que não têm obrigação de pregar, estavam pregando, num dia de chuva ainda, o senhor Antônio Mores, um dos supostos ungidos, estava numa loja de conveniência comprando 8 garrafas de uísque. Que belo escravo esse que Jesus arrumou, hein? Já pensou? Não? Eles se auto-intitulam escravos. Mas nesse caso aí, eu acho que os escravos são vocês. O escravo não são eles, não. Né? A tarefa de pregar é deles. Mas se eles querem usar vocês, que são os caroneiros, para pregar no lugar deles, eles deveriam ir junto também. Se eles querem utilizar vocês também na pregação, então eu acho que nada mais justo do que eles ir junto com vocês. Não é deixar vocês pregando e eles comprando garrafas de uísque, não. Vocês já viram os caroneiros ir sozinho e o motorista ficar em casa chapando, tomando umas e outras ali? Vocês já viram isso? Se vocês que fazem a tarefa deles são considerados caroneiros, imagina então nós que não fazemos nada para eles, hein? Imagina o que nós somos, hein?
Eles dizem que foram escolhidos por Jeová e também por Jesus Cristo em 1919. Mas será que Jeová e Jesus cometeria um erro tão grande, né, escolhendo essas pessoas? Será que Jeová e Jesus não são oniscientes, não? Será que eles cometeriam um erro tão grande? Escolheram os caras desonestos que receberam uma incumbência e escravizaram outros para cumprir as suas tarefas, e eles vão ficar no bem bom ali, né? Será que Jesus e Jeová não são oniscientes? Será que não? Porque para cometer um engano desses, né? Mas o que eu estou estranhando é que existe uma infinidade de textos dizendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é onisciente, e Jeová também é onisciente. Se é que o nome de Deus é Jeová mesmo, porque a gente não sabe se é. Eles não cometeriam um erro tão grande desse. Como é que eles não previu que esses supostos escravos não iam cumprir a sua tarefa? E além do mais, ainda ia escravizar outros para fazer as suas tarefas que foram designadas por eles, né? Já pensou? Essa mentira de que eles inventaram, de que a partir de 1919 fizeram essa designação para eles pregar as boas novas, eles estão subestimando o poder de Deus e de Jesus de saber todas as coisas. Agora veja, meus irmãos, a pretensão desses supostos ungidos. Eles dizem que a profecia de Zacarias, capítulo 8, versículo 23, aplica-se a eles. Já pensou? Eles dizem que essa profecia aplica-se a eles. Ali diz, sim, naquele dia sucederá que 10 homens de todas as línguas e nações pegarão na orla da veste de um homem judeu e dirão: iremos com você, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha a aplicação que eles fazem dessa profecia. Eles dizem que os 10 homens de todas as línguas e nações são as TJs. São as TJs. E o homem judeu, que os 10 homens pega na orla da veste, das suas vestes, aplica-se aos ungidos. Agora veja, meus irmãos, o livro de Zacarias foi escrito entre o ano 520 e 518 a.C. Agora veja que se essa profecia foi escrita para cumprir em um pequeno grupinho pretensioso que surgiria 1400 anos depois, em 1919, para ser mais preciso. Falaram o que mais depois disso, meus irmãos? A única coisa que resta aí a fazer é fazer o que Jesus fez. Dizer: Pai, perdoa eles, Pai. Eles são muito ignorantes. Eles não sabem nem o que estão falando, Pai. Perdoa eles, Pai. Então veja, meus irmãos, testemunha de Jeová. Vocês estão vendo aí. Segundo os ungidos, tudo ali se aplica a eles. A única profecia, a única coisa que Jesus diz nos evangelhos que aplica a vocês, TJ, segundo eles, é o evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, que diz que Jesus diz que eu tenho outras ovelhas. Isso aí é a única profecia que eles dizem que aplica a vocês. O resto tudo aplica a eles. Então, sendo assim, não são eles que têm que pregar? Por que vocês que vão pregar de casa em casa, enquanto eles estão ali no bem bom, todo tranquilo, tomando o seu uísque escocês, né? Veja que, numa certa ocasião, enquanto vocês estavam na pregação, né, ali nos Estados Unidos, num dia chuvoso, ali em Walker, num dia chuvoso, o senhor Anthony Porres, estava numa loja de conveniência comprando 8 garrafas de uísque importados, uísque escocês, enquanto vocês estão lá trabalhando, fazendo a tarefa deles.
E tem uma coisa, e aquele uísque que eles estão comprando é com dinheiro de vocês, dinheiro que vocês doaram. E vocês ainda estão ali trabalhando para eles, fazendo uma tarefa que, segundo eles mesmos, é deles, porque se Jesus deu a tarefa, foi para eles. Então veja que vocês estão fazendo papel de trouxa nessa história aí, né? Vocês estão fazendo papel de idiota. É uma pena que vocês gostam, né, de fazer papel de idiota. Vocês são igual mulher de malandro, vocês gostam de apanhar. E ainda defende o malandro ainda, né? Ele é tão bonzinho, ele é tão carinhoso, ele ajuda a gente tanto. Não vai, continua sustentando esses supostos ungidos aí. Continua, vocês gostam, né? Fazer o quê, né? A gente está avisando, né? Então tá bom. Que Deus abra a mente de vocês, que Deus acorde vocês, viu?